Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 1. Salmos é o livro mais fácil de achar na Bíblia. Basta abrir bem no meio dessa Bíblia, você vai encontrá-lo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é um salmo muito conhecido, não é? Acho que todo mundo já ouviu, já leu. O Salmo 1 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E eu cometi um erro que eu ensino as pessoas a não cometerem. Na aula de método de estudo bíblico, a gente ensina, eu aprendi na faculdade teológica, que a gente não deve evitar um texto só porque ele é muito conhecido. E é um texto tão conhecido, a gente cita sempre ele, eu nunca tinha pregado sobre o Salmo 1 até hoje. Mas justamente alguns textos são tão conhecidos porque eles têm uma grande, como é que eu poderia dizer, uma grande concentração de bênção em poucas palavras. Se são tão conhecidos certos textos, é porque existem verdades espirituais fundamentais, muito importantes. É como se fosse uma bomba ali de um alto poder, muita energia concentrada. E assim esse Salmo 1. E é um salmo, é um texto que fala não de um momento simplesmente da vida, não fala de uma bênção específica que você está buscando, mas fala de um caminho. É um salmo que fala sobre a maneira como nós vivemos. O caminho do justo, ele está falando de como a gente vive. Então é um texto que fala das coisas mais essenciais. É um texto gostoso de ler. Eu pelo menos sinto, quando eu leio esse texto, é aquela coisa que você lê e diz assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero viver. É esse tipo de vida que eu vejo que Deus tem para mim. Amém? É um texto que nos inspira. Quando a gente lê o texto, a gente diz, eu quero andar nesse caminho do justo, eu não quero outra coisa para a minha vida. Então eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, para que, se você iniciou o ano com expectativa de um ano diferente, você possa encontrar aqui, de fato, a direção. Amém? Deus tem novidade de vida para nós. Amém? Aqueles votos de final de ano que as pessoas fazem, muitas vezes eles se perdem rapidamente. Mas é bom que a gente, de fato, separe a vida em etapas. É bom que a gente comece um ano dizendo assim, esse ano eu quero novas conquistas. Eu quero alcançar um novo patamar na minha vida espiritual. Eu quero vencer coisas que não foram vencidas antes. Eu quero aprimorar o meu caminho com Deus. Eu quero ter mais da plenitude do Espírito na minha vida. Eu quero ser mais sensível à voz do Espírito. Eu quero conquistar novos degraus. Amém? Então, se você começou o ano com alguma expectativa, se você deseja viver algo novo de Deus, esse texto é o resumo de tudo que nós precisamos. Amém? Então, vamos ver o que o texto nos fala sobre isso. Em primeiro lugar, ele começa o texto mostrando o lado negativo, o que nós precisamos deixar, os caminhos velhos que precisam sair da nossa vida. O primeiro versículo diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que você não deve fazer, o caminho que você deve evitar, o caminho que você tem que tirar da sua vida se você quiser experimentar algo novo. Não dá para a gente experimentar algo novo se a gente não tira as coisas velhas que estão lá atrapalhando a nossa vida. Não dá para a gente ter uma expectativa, eu vou ter um ano novo diferente, esse ano vai ser diferente, se você não retirar as coisas que estão sendo um empecilho na sua vida. Por isso o texto começa falando dos caminhos que nós devemos tirar, que nós devemos deixar na nossa vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele diz aqui não anda, ele está falando principalmente da sua mente, não anda no conselho dos ímpios. O que é que isso nos ensina? A nossa mente não pode estar contaminada pelos princípios
da pessoa que vive sem Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, o mundo, as pessoas sem Deus, não podem ser uma referência para a nossa vida. Só que nós temos que viver nesse mundo, é verdade ou não é? Você vive no meio de pessoas desse mundo que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que viver a sua vida no meio desse mundo. E Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos que estar nesse mundo. Só que não podemos estar com a nossa mente contaminada pelos princípios de vida que regem a vida de uma pessoa sem Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, o seu pensamento, os seus princípios, os seus valores têm que ser transformados, mudados. E muitas vezes nós começamos a fazer esse processo, mas paramos no meio do caminho, não percebemos quantos princípios errados ainda estão na nossa mente. Então, não ande no conselho dos ímpios. Os seus princípios não podem ser os princípios que regem as pessoas por aí. Você está ouvindo nas conversas com os amigos, você está vendo através de uma televisão, através de um livro que você lê, você está recebendo influências desse mundo, mas você não pode permitir que eles moldem a sua maneira de ver as coisas. A sua maneira de ver as coisas tem que ser uma maneira espiritual, tem que ser uma maneira condicionada pela palavra de Deus, tem que estar em harmonia com o que Deus tem. E veja como Jesus era diferente de tudo que o mundo é. As pessoas não entendiam. Os fariseus, os religiosos, mesmo conhecendo muito da lei, não conseguiam entender Jesus. Eles reagiam, eles ficavam surpresos com a maneira como Jesus agia, porque Jesus é diferente desse mundo. E você também precisa ser, no nome de Jesus. Amém? Então o texto começa dizendo que você não pode andar no conselho, ou seja, os princípios que regem a sua mente não podem ser os princípios do mundo. Mas aí ele continua e diz assim, não se detém. Aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Ele já não está falando mais só da mente, dos pensamentos, dos princípios, mas ele está falando das atitudes. Quando você permite que pensamentos errados entrem na sua mente, isso vai gerar atitudes erradas. Então a pessoa que anda no caminho dos ímpios, ela está praticando aquilo que os ímpios praticam. Será que aqui na igreja acontece isso, gente? Só o pessoal do culto da noite, da tarde ou da manhã é a turma santa, não é? Até parece. O texto está dizendo que eu não posso pensar como ímpio, mas eu também não posso agir como ímpio. E quando o texto fala aqui sobre agir como ímpio, eu quero que você entenda que não significa somente aqueles pecados mais escandalosos. Deus quer moldar toda a sua vida. Há muitas coisas que talvez a gente considere pequenas e que a gente vai tolerando e não percebe que aquilo é o caminho do ímpio. Como é a sua linguagem? O que é que você fala? Que tipo de piada você conta? Que tipo de vocabulário você tem? Como é que você se porta no relacionamento com as pessoas? Como é que você se porta quando alguém te fere, quando alguém te ofende? Tudo isso mostra como é o pensamento e como é o caminho da pessoa. Se você está andando no caminho do justo ou no caminho dos ímpios. O caminho do homem de Deus é retirar todas essas coisas que não são do Senhor. Uma mágoa no coração, um pensamento errado, pode ser o caminho do ímpio na sua vida. Então nós precisamos avaliar nossa vida diante desse texto. É muito fácil a gente ler esse texto e a gente dizer assim, eu sou o justo, eu sou servo de Deus, então tudo que fala aí do caminho do ímpio não tem nada a ver comigo. Será que não tem? Será que você está caminhando, já avançou o suficiente no seu crescimento espiritual e já entendeu quantas coisas você tem que tirar da sua vida e realmente está andando com Deus? Eu vejo em coisas muito pequenas, muito simples, como as pessoas começam a andar no caminho do ímpio, às vezes permitindo que uma mágoa, um rancor, um pensamento errado. Eu vejo, por exemplo, pessoas hoje em dia que começam a olhar para os problemas que existem nas igrejas, começam a olhar para o erro que esse pastor cometeu, ou aquele pastor cometeu, e começam a deixar o seu coração se encher de amargura, e num momento ele já acha que ele não precisa ir na igreja, que ele pode servir, ele continua sendo um servo de Deus, mas ele vai viver sozinho. Isso é um pensamento maligno, um pensamento que não vem de Deus, e começa a calmamente entrar no coração das pessoas. Então, quando a Bíblia fala sobre andarmos no caminho
de Deus, sobre deixarmos o caminho do ímpio, você precisa orar e saber: será que há algum aspecto na minha vida em que eu ainda estou andando no caminho do ímpio? E ele continua depois dizendo assim: além de não se deter, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se assentar numa roda significa que você se sente bem ali com aquelas pessoas. Se assentar na roda dos escarnecedores não significa que você não pode ter nenhum amigo que não seja crente. Muito pelo contrário, você precisa ter amigos não cristãos, porque é você quem vai falar de Jesus para eles, amém? Mas o que significa não se assentar na roda dos escarnecedores? Significa que você não se identifica com aquele grupo. Mesmo quando você tem que estar ali, porque você, por exemplo, trabalha num lugar e ali tem uma série de pessoas que não têm nenhum temor de Deus, você está ali, você se relaciona, mas você não se sente parte daquilo. Você não se sente à vontade com aquilo. Eu me lembro de um amigo nosso, o pastor Rogério, foi membro aqui da nossa igreja durante algum tempo, que quando ele era adolescente, jovem já, ele teve uma fase que ele foi para o mundo, se afastou dos caminhos de Deus, mas ele era um servo de Deus. E quando ele estava lá no meio do grupo de jovens, e eles iam aprontar alguma coisa, os próprios amigos diziam para ele assim: olha, sai daqui porque você não é igual a gente. Sai daqui porque você não é igual a gente. Volta para a igreja. Os amigos diziam. Percebiam que havia ainda algo diferente nele. Ele não se integrava perfeitamente com aquilo. Ainda que ele estivesse tentando ser rebelde, que ele estivesse numa fase errada, fugindo de Deus, ele não conseguia se assentar na roda dos escarnecedores e se sentir parte daquilo, porque nem eles o recebiam dessa maneira. Então, muitas pessoas veem nesse texto que existe aqui uma gradação, né? Que ele começa falando dos pensamentos, né? Não anda no conselho dos ímpios, aí não se detém no caminho dos pecadores, e depois já se assentou, já está sentindo a vontade ali. É muitas vezes assim que o diabo age. Primeiro lança um pequeno pensamento errado na sua mente. Aquele pensamento errado começa a transformar a sua maneira de pensar, começa a quebrar as suas resistências, começa a contaminar a sua vida. Quando o pensamento já está suficientemente contaminado, a pessoa começa a aceitar os princípios errados e começa a andar num caminho errado. Quando ele pratica aquele caminho errado, aquele pecado, aquele vício, ele começa então a se sentir à vontade com pessoas que também pensam daquele jeito, que cometem os mesmos erros. Então, é um caminho gradual que vai levando a pessoa cada vez mais para longe de Deus. Você não foi feito para andar nesse caminho, amém? Jesus não te chamou para experimentar a bênção dele pela metade. Jesus não te chamou para você viver uma vida mais ou menos, para você ser salvo, mas continuar com um pé na igreja, um pé no mundo, como se diz. Você foi salvo para experimentar a plenitude da vontade de Deus, amém? Então, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Eu queria que você pensasse sobre isso. Algumas pessoas talvez tenham se convertido há pouco tempo. Quem é que entregou a vida a Jesus há menos de um ano aqui? Quantos? Levante a mão. Glória a Deus pelas suas vidas. Você está começando ainda? Aproveite esse tempo para experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Todo caminho errado, todo caminho que não agrade a Deus, deixe Deus purificar a sua vida mesmo, fazer uma revolução. Aproveite que você está começando algo novo e tire tudo que é velho. Mas eu queria dar um conselho também para os mais velhos, para aqueles que já têm mais de 5, 10, 20, 30 anos de vida cristã. Sabe, às vezes a gente começa a vida cristã e a gente deixa algumas coisas erradas. E a gente vai limpando a nossa vida, só que a gente para no meio do caminho. Alguns erros que você não conseguiu se livrar deles, talvez nem tenha se dado conta, porque não teve uma imersão completa na palavra de Deus, na vontade de Deus para a sua vida, você acaba se acostumando com ele. E depois de algum tempo, passada aquela novidade da conversão, a pessoa se acostuma com alguns erros antigos e diz: esses aqui não tem jeito mesmo, ninguém é perfeito, não é? Todo mundo tem seus erros, esses aqui são os meus. E a pessoa se acostuma, se habitua, aceita aquela situação. Ela começa a envelhecer espiritualmente. Não permita que isso aconteça na sua vida, amém?
Se você já tem 30 anos de vida cristã, não importa, tem algo para você deixar para trás? O texto começa falando das coisas, dos caminhos que nós temos que deixar para trás. Não permita que o pecado envelheça na sua vida, mande ele embora, no nome de Jesus, amém? Não permita que caminhos antigos fiquem atrapalhando o seu caminhar novo. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala sobre Moisés, quando Moisés teve aquele contato com Deus, quando ele recebeu a lei, e aquela experiência que Moisés teve com Deus foi tão profunda, tão tremenda, que o seu rosto brilhava, a sua face se transformou. Você consegue imaginar uma comunhão com Deus dessa? E as pessoas olhavam para a face de Moisés e ela brilhava. E o texto diz que então Moisés passou a usar um véu. Paulo, quando fala em 2 Coríntios, ele diz que Moisés usava o véu para que as pessoas não percebessem que aquele brilho estava acabando. Ele queria que as pessoas continuassem a pensar que aquele brilho estava pleno na vida dele, mas aquele brilho estava se apagando. E muitas vezes nós permitimos, depois de muito tempo de vida cristã, que o brilho se acabe, mas a gente mantém uma máscara, uma aparência de piedade, de santidade. Não deixe isso acontecer na sua vida. Deixe Jesus renovar a sua vida hoje, amém? Por mais que você já seja maduro, sabe? Agora você já é um diácono, você já é um líder, você já é um pastor talvez, você já é um líder de célula. Ainda tem coisas, tem caminhos que você precisa deixar? Tem caminhos do ímpio que você precisa deixar? Deixe no nome de Jesus, amém? E não é possível experimentar o novo enquanto você não tira o velho. Não é possível andar num caminho novo se você não deixar de andar no caminho errado. Eu tive uma experiência engraçada quando nós viajamos, o Neto, o Herman e o Márcio, nós viajamos de moto pelos Alpes, na Itália. E teve um lugar que a gente apanhou muito do GPS, dava tudo errado. A gente não estava conseguindo encontrar o caminho que a gente queria. E nós percebemos que o caminho tinha dado errado, paramos em frente a um prédio antigo e conversamos. Olha, não deu certo, vamos de novo, vamos tentar. E aí entramos de novo, fomos andar, de repente percebemos que estávamos no mesmo lugar. Paramos de novo no mesmo lugar e conversamos de novo e discutimos o que estava errado, não sei o quê. Pegamos o GPS e seguimos. Pela terceira vez nós voltamos no mesmo lugar. Aí eu conversei com o Herman e disse: Herman, não faça o que o GPS mandar. Não volte no mesmo caminho. Enquanto a gente entrar na mesma... se a gente pegar a mesma saída da estrada, a gente vai chegar no mesmo lugar. A gente vai ficar aqui a vida inteira. Não faça de novo o mesmo erro. Não saia na mesma saída. Vá para frente para ver se o GPS manda a gente ir para outro caminho. E deu certo. Quando ele não entrou na saída direita, haviam duas saídas muito próximas. E ele entrava logo na primeira, que era errada. E quantas vezes nós entrássemos na saída errada, íamos chegar no destino errado. E parecia piada, a gente não sabia se a gente ria ou se chorava, porque toda vez chegava na frente do mesmo prédio. Enquanto a gente não deixou o caminho errado, a gente não descobriu um caminho novo. Então não fique repetindo os erros. Não fique mantendo um caminho errado sem que você tenha com a expectativa de que haja um caminho novo. Para experimentar algo novo em 2016, você precisa se livrar dos caminhos errados que atrapalharam a sua vida. Amém? Em segundo lugar, o texto nos diz como andar no caminho novo. Ele começou dizendo que o bem-aventurado é aquele que não anda, não faz, não se assenta, e agora ele vai dizer o que é que faz. O que é o caminho novo que Deus tem para você? Você gostaria de saber? O texto nos responde, versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual é o caminho que Deus tem para você? É o caminho que Ele abençoa, o caminho que está na sua palavra. Sabe como é que a gente anda em algo novo? Estabelecendo princípios da palavra de Deus na nossa vida, amém? Então, onde você perceber que existe um caminho errado, não adianta só tirar o caminho errado. Ainda que seja muito importante a gente se livrar das coisas erradas, muita gente erra na vida espiritual desse jeito. E eu me lembro que no início da minha vida cristã, eu cometi esse erro. Se você focar somente em tirar as coisas ruins, você vai cair numa coisa chamada legalismo.
E o legalismo não é suficiente para te levar à presença de Deus. Não adianta somente dizer, agora eu não fumo mais, eu não bebo mais, ou eu não minto mais, e tirar algumas coisas da vida. É preciso que algo novo entre na sua vida. Amém? Então o caminho novo é um caminho fundamentado na palavra de Deus. Você precisa beber da palavra de Deus. Você precisa ler, estudar, meditar, praticar os princípios da palavra de Deus. Você não vai muito longe somente tentando refrear o pecado. Você precisa de força para fazer isso. E de onde vem essa força? Desse caminho novo. Desse caminho novo que é fundamentado na palavra de Deus. Então, por mais que seja importante dar o primeiro passo e retirar as coisas do caminho errado, você não irá muito adiante se você não estiver se enchendo daquilo que é novo. E a maior ênfase do texto é sobre o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem o poder para mudar a sua mente. Sabe quando ele falou lá no começo de não andar no conselho dos ímpios? Pensamentos, princípios errados. Quando você se enche da palavra de Deus, você vai começar a pensar do jeito certo. Você vai começar a pensar segundo Deus pensa. Mesmo que você não se lembre de um versículo, não é que você vai toda hora lembrar de um versículo exato, você vai começar a pensar como Deus pensa. Você vai começar a ser mais parecido com Jesus, amém? A Bíblia diz que nós estamos crescendo até a medida da estatura de varão perfeito. Cada dia mais na sua vida cristã você tem que ser parecido com Jesus. E aqueles que são mais velhos na vida cristã, como eu falei, em vez de serem envelhecidos espiritualmente, em vez de serem pessoas como Moisés que botou um véu para esconder que a glória estava diminuindo, nós precisamos ter a glória de Deus cada vez maior na nossa vida. O caminho de Deus é muito simples. Há um texto que eu gosto muito em Provérbios, no capítulo 4, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Então nós precisamos entrar nesse caminho novo, que é fundamentado na palavra de Deus, no poder que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. Agora, como é que eu vou andar num caminho novo? Como é que eu vou experimentar uma coisa nova em 2016, se eu continuar não me enchendo da palavra de Deus? Se eu perguntasse aqui, quantos acham que leem o suficiente a palavra de Deus, quantos levantariam a mão? Se além de ler, eu perguntasse, quantos têm o hábito de meditar na palavra de Deus? Quantos levantariam a mão? Quantos estudam a palavra de Deus? Quantos estão cheios da palavra de Deus? Se você não gastar tempo com a palavra de Deus, a sua vida não vai ser enriquecida, não vai ser renovada como você precisa. Se nós queremos algo novo, precisamos plantar algo novo na nossa vida. Precisamos meditar. Meditar não é um costume ocidental. Os orientais têm esse costume de meditar. Nós às vezes lemos e lemos rapidamente. Lemos sem parar para pensar no que aquilo significa para as nossas vidas. Lemos sem parar para deixar que a palavra regue os nossos pensamentos e mude a nossa vida. Então nós precisamos ler, precisamos meditar. E o texto nos dá alguns conselhos. Ele diz como fazer isso. Ele diz como é a vida de quem está nesse caminho novo. Em primeiro lugar, ele diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Antes. Esse antes tanto está fazendo um contraste em relação ao caminho velho, como está mostrando que tem que haver prioridade. Vem em primeiro lugar. A palavra de Deus vem antes. Em primeiro lugar na minha vida tem que estar a palavra de Deus. A gente precisa se alimentar dela e dar prioridade para a palavra de Deus na nossa vida. Se você encher a sua vida de tudo, todos os compromissos que o mundo traz, e for esperar para sobrar o tempo depois, não vai sobrar. É a mesma coisa que o dízimo. Se você vai gastar tudo que você tem para gastar, pagar todas as suas contas, fazer tudo o que você quer fazer, aí no fim do que sobrar eu dou o dízimo, não vai sobrar. As coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar, amém? A palavra de Deus, você tem que determinar qual é o tempo, qual é a hora que você vai estudar a Bíblia, quando é que você vai ler a Bíblia. Se você sair daqui só com um propósito vago, eu quero ler mais a Bíblia, mas você não separar o melhor para Deus, não vai adiantar. E olha, eu vou dar um conselho para você, não adianta sair daqui, passar lá na livraria e comprar uma Bíblia de estudo, viu?
Tem muita gente que acha que basta comprar uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo não faz milagre. Se você não ler, não se alimentar dela, se você não abrir para ler, não adianta ter. Eu conheço gente que tem 3, 4 Bíblias de estudo, não lê nenhuma. Então a gente compra e se satisfaz dizendo, está vendo, eu já estou dando um passo, eu comprei uma Bíblia de estudo. Mas se você comprar uma Bíblia de estudo, por melhor que ela seja, se você não ler, não vai adiantar. Compre a Bíblia, mas compre com um propósito. Eu vou ler todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Eu vou ler na hora do almoço, eu vou ler. Separe um tempo, porque senão você não vai realmente ter isso. Outra coisa que o texto diz é que estudar, ler, se alimentar da palavra de Deus é um prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem que sair daqui desejando a palavra de Deus, amém? Desejando ser alguém que se alimenta, que bebe da palavra de Deus. Se for só uma obrigação, o pastor disse que eu tenho obrigação de ler, eu sou crente, agora eu tenho que ler a Bíblia, não vai funcionar. Eu conheci um rapaz, quando ele era garoto, ele aprontava artes e o pai dele, sem sabedoria nenhuma, dava como castigo para ele ficar no quarto lendo a Bíblia. Toda vez que ele aprontava uma arte, e moleque apronta muito, o pai dele botava ele de castigo lendo a Bíblia. Foi difícil para ele se livrar desse estigma de que ler a Bíblia era um castigo. Ler a Bíblia por prazer foi algo que ele só descobriu muitos anos depois, que o pai já havia falecido. A Bíblia não é um castigo, viu? Não dê castigo para o seu filho de ter que ler a Bíblia. A Bíblia é um prazer. Quando eu leio, eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou lendo princípios eternos, que trazem vida no meu coração, que mudam minha vida, que tiram os princípios errados, tiram a tristeza, mudam o sentido da minha vida. Eu estou lendo algo que tem poder para mudar a minha vida, amém? Então leia a Bíblia com prazer, com alegria. Não faça disso um sacrifício. Você está num projeto de ler a Bíblia no ano inteiro? Está ótimo. Tem um programa lá com 3 capítulos por dia. Leia 6, leia 10. Não se limite ao legalismo. Não se limite à obrigação. Você tem que ter o seu prazer na lei do Senhor. Amém? E ter frequência. O que ele diz? Dia e noite. Dia e noite, tem que ter prioridade, tem que ter frequência, tem que ser um prazer para a sua vida, amém? Por fim, o texto nos mostra que nós colhemos os resultados daquilo que semeamos. Você pode escolher andar no caminho do ímpio ou no caminho do justo, mas quando você escolher um caminho, você vai chegar num lugar, você vai colher um resultado daquilo que você semeia. Vamos ver os versículos 3 ao 6. Diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todo caminho leva a algum lugar. Todo caminho, toda escolha vai ter resultados, consequências. Esse texto trabalha o tempo inteiro fazendo um contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele mostra como nós precisamos tirar coisas da nossa vida, nós não podemos permitir que as coisas do caminho do ímpio estejam contaminando a nossa vida. E ele mostra como nós precisamos alimentar a nossa vida, esse caminho novo, com a palavra de Deus, para nos trazer sabedoria. Só que, concluindo, ele vê então que existe um resultado. Se eu pegar um determinado caminho, eu vou chegar num lugar. Se eu pegar outro caminho, eu vou chegar em outro lugar. Se eu pegar o caminho errado 3 vezes, eu vou chegar 3 vezes no mesmo lugar e minha vida vai ficar patinando sem evolução. Mas quando eu pego o caminho certo, eu vou ver as coisas acontecendo. Então ele mostra que existe um resultado para o caminho do ímpio, existe um resultado para o caminho do justo. Nós colhemos tudo aquilo que plantamos, e lá em Gálatas 6 ensina claramente isso. Quantos conhecem, quantos se lembram do que Paulo ensina em Gálatas? Se você semear na carne, você vai colher morte, corrupção. Se você semear no Espírito, você vai colher vida.
Nós colhemos aquilo que nós semeamos. E se nós estamos insatisfeitos com aquilo que estamos colhendo, precisamos mudar aquilo que nós semeamos. Amém? Se você não está satisfeito com a vida que está levando, se você não está satisfeito com as coisas que você está colhendo da sua vida, é porque você está semeando coisas erradas. E você precisa semear certo para colher certo. Você precisa semear as coisas boas para colher o caminho bom que você deseja. Então, o texto mostra claramente que há uma diferença radical entre o caminho do ímpio e o caminho do justo. Quando se anda no caminho do justo, o resultado é solidez em primeiro lugar. Ele faz um contraste entre a árvore e a palha. O caminho do justo, o resultado, ele assemelha a uma árvore frondosa, a uma árvore plantada junto a correntes de águas, uma árvore que tem viço, tem vida, tem solidez. Mas aí ele vai falar do caminho do ímpio. E com que ele compara o caminho do ímpio? Com a palha que o vento leva, a palha que o vento dispersa. Percebe a primeira diferença? Se você andar em caminhos errados, em caminhos tortuosos, se você permitir que princípios desse mundo estejam norteando a sua vida, você vai ser como a palha que é levada pelo vento, arrastado pela vida. Cantando junto com o cantor popular lá, deixa a vida me levar, e vai te levando, como leva a palha. Arrastado pela vida. Arrastado pelas consequências dos caminhos errados que decidiu. Mas o caminho do justo é como uma árvore, e não qualquer árvore, uma árvore plantada junto a correntes de águas. E aqui a gente vê outra diferença na vida do ímpio e na vida do justo. O caminho do justo é um caminho de uma vida frutífera. A ideia que ele diz aqui de uma árvore plantada junto a correntes de águas é uma árvore que sempre vai encontrar os nutrientes que ela precisa. Isso a gente vê muito em Israel. Existem rios temporários, rios que na época da seca somem. Mas aquilo que é plantado junto a essas correntes subsiste, resiste ao tempo. E você chega lá mesmo na época da seca, existe a vegetação que ali permanece. Em volta virou deserto, mas ali permanece. O rio Nilo também no Egito é assim. Às margens do rio existe vida, porque sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, você vai encontrar suprimento para a sua vida. Você vai encontrar os nutrientes que você precisa para vencer as dificuldades. Aquele que está plantado junto a correntes de águas sempre vai dar fruto, amém? Sua vida tem sido assim? Você tem dado fruto para Deus? Se não, você precisa se alimentar, se encher da palavra de Deus. Hoje Deus está te desafiando porque Ele quer abençoar a tua vida. Eu tenho certeza de que Deus sempre quer abençoar as nossas vidas, amém? Porque Deus é bom. Ele só não pode abençoar nossas vidas quando nós entramos pelo caminho errado, semeamos as coisas erradas e às vezes temos que colher essas coisas erradas. Mas a vontade de Deus é sempre abençoar nossas vidas. Não quer dizer que você nunca vai passar por lutas ou por problemas, você está nesse mundo. Nós estamos sujeitos a passar pelas lutas, pelas dificuldades que o mundo passa. Mas sempre Deus vai ter a provisão. Mesmo no tempo da seca, essa árvore plantada junto a correntes de águas vai encontrar o suprimento para as suas necessidades. Amém? Então existe solidez, existe fruto, existe estabilidade. Você vai ser imune a crises se você está plantado junto às águas. Se você está plantado junto à vida que flui de Deus para você. Se você está sendo renovado pela palavra de Deus, está sendo cheio do Espírito todos os dias, você vai encontrar essa vida. Em oposição, o texto fala dos perversos, eles não permanecem, não permanecerão no juízo. O caminho do ímpio, o caminho do perverso, é um caminho de ser arrastado pela vida. É um caminho que não existe estabilidade, não existe força para enfrentar as dificuldades. Mas não é isso que Deus tem para você, amém? O caminho do justo é um caminho em que há solidez, estabilidade, há frutos, há renovação de vida, mesmo nos momentos difíceis. A graça de Deus vai estar sobre você. Nós estamos, o apóstolo Lamartine nos trouxe essa direção. 2016, o ano do favor. O favor de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Não atrapalhe a bênção de Deus andando em caminhos errados.
Não atrapalhe a bênção de Deus pegando desvios que você pensa que vão te levar a algum lugar bom, mas que podem só fazer você ficar andando em círculos. Deus tem novidade de vida para nós, e você pode e deve começar esse ano esperando algo novo. Se você deseja algo novo, semeie algo novo, semeie a palavra de Deus no seu coração. Escolha o caminho certo e você vai chegar no destino certo, amém? Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Queria pedir que você baixe sua cabeça um instante, ore a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, tua igreja, vivendo nesse tempo em que existe tantas lutas lá fora, existe tanta opressão tentando afastar-nos da tua vontade, existem tantas coisas desse mundo tentando se impregnar nas nossas vidas, mas eu quero declarar sobre cada um dos teus servos nessa manhã, que a tua palavra nas nossas vidas vai fazer a diferença. O poder do teu Espírito que vem sobre nós quando somos ministrados pela tua palavra, vai fazer a diferença em nossas vidas. Nós cremos em 2016 como um ano diferente, não como aquela expectativa vazia que muita gente tem, simplesmente achando que o ano novo vai ser um ano mágico e diferente. Mas nós cremos que será diferente porque o nosso propósito é firme em Ti, de buscarmos esse caminho, o caminho do justo, o caminho de quem ama, quem tem o seu prazer na Tua palavra, Deus. E cheios da Tua palavra, certamente seremos cheios também do Teu Espírito, seremos guiados nas nossas direções. O Senhor vai retirar de nós todo o caminho que não agrada ao Senhor, todo o princípio, todo o pensamento que não vem de Ti, todo o sentimento que não vem de Ti, vai ser extirpado das nossas vidas, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, tenhamos a mente de Cristo, e assim estejamos fortalecidos, plantados junto a ribeiros de águas, onde sempre teremos o suprimento das nossas necessidades espirituais e para tudo o que necessitamos nessa vida. Senhor, nós declaramos que queremos ser prósperos, queremos ser bem-sucedidos, como esse texto diz. A Tua promessa é de que aquele que escolhe o caminho do justo vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Eu declaro essa bênção sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.